dia, povo de Deus. Bom dia, minhas amadas. Mulheres cheias da unção, do poder de Deus. Bom dia, bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Regozijemos e nos alegremos, porque este é o dia que fez o Senhor. E é coisas maravilhosas aos nossos olhos. Vou deixar aqui para a nossa meditação, João capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes isso? E diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelo mais velho, até ao último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Amém. 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 Vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, nesse momento, eu que apresento, meu Pai, essa consagração a Deus. Abençoa, Senhor, essa consagração, meu Pai. Eu te consagro, meu Pai, nosso dia, Senhor. Que este dia venha ser um dia repleto, meu Pai, de bênção, de vitória, Senhor. Cheio de realizações, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, meu Pai. Se pequei por pensamento, palavras e atos, ó Deus, perdoa, meu Pai. Ó Jesus amado, Jesus querido, recebe nossa consagração como cheiro suave na vossa narina, ó Pai. Abençoa, Senhor, sim, meu Deus. Ó Deus, abençoa, meu Pai, o teu povo, Senhor. Nos enche da tua graça. Nos enche, meu Pai, do teu amor, Senhor. Repreende, meu Pai, todo mal, aonde essa gravação, essa oração chegar, meu Pai. No lar que ela entrar, Senhor, caia por terra todo mal. Seja desfeito, Senhor, toda obra do inimigo, bruxaria, macumbaria, feitiçaria contra vocês, orgulho, grande inveja, seja desfeito, meu Pai, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Queima, Jesus. Vai queimando, vai tirando todo mal, Senhor. Repreende, meu Pai. Repreende, Senhor. Todo mal, todo laço, vai desmanchando os laços, vai desatando os nós, vai destravando tudo que estava travado, Pai. Que neste dia seja um dia repleto de bênção e de vitória para o teu povo, Senhor. Abençoa cada membro, cada ouvinte que se encontra conosco. Dispensa neste dia uma bênção para cada um, ó Deus. E assim, meu Pai, eu te louvo, ó Deus, crendo em Ti, ó Pai, crendo em Ti, ó Deus. Fala conosco através da Sua Santa Palavra. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a prosseguir. Em nome do teu Filho Jesus. Que vive e reina hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Ali os fariseus, eles querendo prejudicar Jesus e pegar aquela mulher em adultério e levaram para Jesus, para que Jesus acusasse essa mulher. Mas Jesus, ao olhar para aqueles homens, Jesus encontrou muito mais pecado neles do que nela. Porque para Jesus não tem pecadinho nem pecadão. Mas o Senhor Jesus, ele viu
aquilo tudo era uma cilada, porque todos aqueles que acusaram ali aquela mulher, todos eles tiveram envolvimento com aquela mulher. Porque aquela mulher todo mundo já sabia como era a vida dela. Mas eles queriam algo para prejudicar o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele, ao conhecer a verdade e conhecendo tudo que ali se passava, vendo tudo, entendendo tudo, conhecendo os pensamentos dos corações maldosos e os pensamentos cheios de malícia, Jesus ali começa escrevendo na terra ali, mostrando para ele que eles viviam na lei, que eles viviam na lei, mas não praticavam a lei. Eles só faziam aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam que era certo, que era de benefício para ele. E eles sabiam que qualquer atitude ali de Jesus seria seria contra Jesus. Mas Jesus ao ver aquela confusão, e ali Jesus fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque o Senhor Jesus, ele sabia mais da vida daqueles homens do que eles mesmos, do que eles próprios. E ali, ao ouvir aquela palavra, eles caíram em si, e ali foi saindo um a um, porque eles estavam na mesma situação daquela mulher. Eles ali se encontravam na mesma situação daquela mulher, na situação de pecador. Mas a obra do Senhor até hoje é assim. Há perseguição, há pessoas querendo acabar, há pessoas querendo destruir, há pessoas querendo desfazer, porque a obra é do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele disse que contra a sua igreja o inferno não prevalece. Aleluia, aleluia. Todos nós desejamos seguir Jesus, mas precisamos aprender e a compreender as fraquezas do nosso próximo e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a reencontrar o caminho novo que o Senhor abre por meio da lei e do amor e da misericórdia. Porque é isso que Jesus nos ensina, a ter misericórdia. Jesus, ele viu que aqueles homens não tinham misericórdia, aqueles homens eram um bando de malfeitores, estavam todos ali, vestidos ali, né, em traje de homens santos, de homens compromissados com a lei, de homens ali para levar a verdade, que verdade que ele não tinha nenhuma, mas por dentro era tudo falso, era tudo cheio do eu, tudo cheio do orgulho e não tinha misericórdia de ninguém. Não tinha misericórdia de ninguém. Mas Jesus, ele nos ensina a gente ver a fraqueza do nosso irmão e a gente orar e ajudar. Meu irmão, cuidado. Que os fariseus também eram todos religiosos, viviam todos ali em oração, mas só a graça. Só a graça. Por isso que Jesus disse que eles eram todos feitos sepulcro caiado. Por fora lindo, mas por dentro tudo podre. Mas aquela mulher, ela foi pega ali naquele ato, mas o alvo não era aquela mulher, o alvo era Jesus. O alvo era Jesus. Mas Jesus, ele sabendo, ao conhecer, sabendo de todas as coisas, Jesus começa, aleluia, na mesma hora a mudar a situação. Na mesma hora, Jesus mudou aquela situação. Com uma palavra, Jesus mudou toda a situação. Com uma palavra, Jesus, ele muda toda a tua situação. Com uma palavra, Jesus muda, aleluia, te tira desse quadro de derrota, desse quadro de dor, desse quadro, aleluia, de tormento, de miséria. Só basta uma palavra, aleluia. Foi assim, aleluia, que, aleluia, louvado e agradecido ao Santo nome do Senhor Jesus, que disse
que o centurião, quando ele viu Jesus ali, ele estava com seu criado do enfermo, moribundo, e ele foi ao encontro do Senhor Jesus, e ele disse: Senhor, só uma palavra, e meu criado será salvo. Então, só uma palavra, mas você tem que crer, você tem que confiar, você tem que saber, aleluia, que o Senhor Deus é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo faz e é o Deus que tudo tem. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, certa vez eu ri muito porque eu vi um pregador, um pastor, ele falando, e ele dizia: nosso Deus não é o Deus de carochinha, nem é um Zé Buchudo que fala coisa com coisa. Não. Nosso Deus, ele tem a palavra, e a palavra certa, e ela sai na hora certa, na hora que você mais precisa. Sabe por quê? Porque ele sabe da tua necessidade. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes eu orando na minha casa, prostrada, de joelho, muitas vezes era deitada no chão e Deus me mostrava os lares com ela que se encontrava. E o Senhor me mandava lá fazer aquela campanha. Eu dizia: mas Jesus, se ela não quiser, eu dizia: vá fazer a campanha porque ela precisa. E quando eu chegava lá, eu abria aquela campanha. E quando terminava aquela campanha, era prodígio, o Senhor fazia prodígios e maravilha. E ali ela vinha falar comigo, me abraçava e dizia: minha irmã, na época eu não era pastora, minha irmã, a senhora não sabe o quanto eu precisava. Eu digo: não, alto lá, querida, dobre o seu joelho, vai agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sabia da tua necessidade e foi Ele que me mandou. Foi Ele que me mandou, eu apenas obedeci. Então, dobre o seu joelho, põe a cara no pó e vai agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na tua vida e pelo que Ele ainda irá fazer. E permaneça na presença dEle, para que o inimigo não ache brecha para querer destruir, porque a sua família ela ia ser destruída, mas o Senhor, Ele chegou primeiro, aleluia, e mudou toda a situação, mudou todo o quadro. Era o que queriam fazer com Jesus. Eles queriam tirar Jesus daquela multidão, porque onde Jesus estava eram multidões e mais multidões. As pessoas ficavam com fome, com sede, ficavam tudo ali ouvindo a palavra, porque as pessoas têm sede da palavra. E hoje não é diferente. Então, pastores, use a palavra do Senhor, use a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que constrói, é a palavra que cura e é a palavra que salva. Aleluia, aleluia. O centurião, ele era cristão? Não, não. Ele andava com Jesus? Não, claro que não. Mas ele sabia o poder da palavra do Senhor, Então use a palavra, mastigue a palavra, medite na palavra, viva a palavra e aí você vai ver o agir de Deus, a transformação, a libertação, a cura e a salvação. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus, para sempre, sempre seja louvado. Amém, igreja? Vamos orar. Eu não vou mais além, igreja, porque nós estamos no propósito. E nesse propósito nós temos que nos alimentar às 8 horas. Todos nós, pastores, temos que nos alimentar às 8 horas. E eu vou parar aqui para orar para as 8 horas. Amém. Vamos orar. Soberano eterno Deus, Pai amado, santo querido, nesse momento eu me prostro diante de Ti, ó Deus, agradecendo, Senhor. Agradecendo, meu Pai, por mais essa rica oportunidade, Senhor. Era mesmo assim, Senhor. Aquela mulher, ela, nada contra ela, porque o alvo era o Senhor Jesus. O alvo era Jesus. Eles queriam destruir Jesus de todas as maneiras. E eles procuravam todo jeito para querer destruir ao Senhor Jesus. E hoje não é diferente, Pessoas que zombam da obra de Deus, pessoas que zombam, aleluia, da palavra de Deus, pessoas que zombam de Jesus, pessoas que não querem nada com Jesus.
mas nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui de prontidão, aleluia, 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 para fazer a obra, para prosseguir nessa caminhada que Jesus nos enviou, que Jesus, aleluia, colocou nas nossas mãos. O Espírito Santo de Deus vem iluminar nossas vidas, vem iluminar nossos passos, vem iluminar, Senhor, aleluia, aleluia, nosso ser, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, as famílias. Veja quem se encontra enfermo nos hospitais, nos leitos dos hospitais, meu Deus. Senhor, abençoa Natanzinho, Senhor, que vai fazer hoje exame. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Ó Jesus amado, Jesus querido, abençoa meu Pai. Sim, meu Deus, as famílias, Senhor. Abençoa aquele pai de família, aquela mãe de família que se encontra desempregado. Abra as portas, Senhor. Vai abrindo as portas, vai abrindo porta dentro de porta, vai abrindo porta onde não tem porta. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Meu Deus, abençoa, meu Pai, toda a minha parentela. Abençoa meus sobrinhos, minhas sobrinhas, Senhor. Que sejam todos bem-sucedidos, que sejam todos prósperos e muito abençoados, Deus. Abençoa, meu Pai. Oh, Jesus amado, abençoa a Patrícia, Senhor. Ajude Patrícia na sua caminhada, meu Pai, que ela seja bem-sucedida na sua profissão, ali naqueles hospitais, dos seus plantões, Senhor. Ser com ela ali, meu Deus. Eu creio que o Senhor vai usar ela muito ali para aqueles enfermos. Eu creio, meu Pai. Oh, Jesus amado, Jesus querido, abençoa, Senhor. Sim, meu Deus, abençoa minha sobrinha ali no Rio de Janeiro. Proteja cada uma delas, Senhor. Janaína, Kátia, Fabiana, Deise e Lila. Abençoa, meu Pai. Abençoa a Helena, Senhor. Dá saúde para a Helena. Sim, meu Deus. Oh, Jesus amado, Jesus querido, abençoa, meu Pai. Deus, vós que sois um Pai tão lindo, tão maravilhoso, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa todas as famílias, Senhor. Abençoa, meu Pai. Abre as portas para aquele que se encontra desempregado. Vai abrindo as portas, vai abrindo porta dentro de porta, vai abrindo porta onde não tem porta, ó Deus. Sim, meu Pai. Vós que sois um Deus tão lindo, tão maravilhoso, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a prosseguir e a vencer, ó Deus. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Sim, meu Pai, abra as portas, abre o escape. Ó Deus, abençoa, meu Pai, o seu pão, que não falte pão na sua mesa. Abençoa a geladeira, o armário, a conta bancária, o salário. Abençoa, Senhor. Ó Jesus amado, Jesus querido. Abençoa, Senhor, derramando a tua graça, o teu poder, meu Pai. Abençoa esse ministério, os pastores, toda a liderança, toda a direção, meu Deus. Abençoa, Senhor. Ó Jesus amado, Jesus querido, abençoa os pastores e todas as suas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa o pastor Marcelo, Senhor. Repreende toda a fúria do inimigo na vida do pastor Marcelo. Queima, Jesus, todo laço, desfazendo todo mal. Abençoa, Senhor, Maria, Senhor, toda a sua família, toda a sua casa, meu Pai. Oh, Jesus, abençoa a minha vida, Senhor, sim, meu Pai. Deus, vai suprindo todas as minhas necessidades, meu Pai. Abençoa, Senhor, me ajuda a vencer, a prosseguir, oh Pai. Abençoa a nossa nação, nosso país. Abençoa, meu Pai. Sim, meu Deus, vai tirando o espírito da depressão, o espírito da enfermidade, o espírito da escassez, o espírito, meu Pai, da contenda. Bate de retirada em nome do Senhor Jesus e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo amado, Pai querido, e assim eu oro, meu Deus, crendo em Ti, ó Deus, crendo em Ti, ó Pai, que vive e reina hoje, para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Qual insondável seu juízo e seu caminho.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, igreja. Recebam a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém, amém, igreja, que Deus abençoe, fiquem todos na paz e tenham um bom dia, amém.